Nós estamos entrando aí já nas retas finais, né? Hoje é o dia 8 e domingo já é o dia 10. A gente fala que dessa contagem. Apesar, hoje é o 8, né, dos nossos vídeos, mas hoje já estamos no dia 11 de Nissan. Estamos já na contagem aí, na reta final para a celebração da Páscoa ou da Pêssah. E hoje eu quero pontuar algo, como a gente veio falando acerca, né, como nós estamos trabalhando sobre essa questão das revelações, da palavra do mês. E quero fechar, na verdade, aqui isso. Falando acerca da questão da miséria, ou do espírito da miséria. E semana passada estivemos em Ariquemes e pontuamos um pouco sobre isso. Veja só, o que faz com que a miséria seja agregada na nossa vida, ou o que faz com que as minhas sementes sejam colocadas dentro do espírito ou da dimensão da miséria. Lembre-se que a miséria, ele é um lugar, ele é um ambiente onde a minha semente, como que eu posso dizer? A minha semente habita, a minha semente é colocada e e recebe a força da morte, né? Então, quando a dimensão da miséria é estabelecida, a força da morte é o que opera nas minhas sementes. Então, por isso, eu posso semear muito, porém eu sempre vou colher pouco. O Senhor diz isso. Quer ver? Abra tua Bíblia aí em, em algum lugar. Ver se eu acho isso. Vamos ver se é Deuteronômio 28. Aí, Deuteronômio 28. Está na Bíblia. É, isso. Vai ser no domingo à tarde. Nós vamos ministrar a peça no domingo à tarde. Pessoal, então veja, a gente vai celebrar no domingo à tarde com o pessoal da Europa, no domingo à noite e na segunda à noite também, dia 22, que a gente vai fazer em Ariquemes, né, presencial, e aí eu vou transmitir também. Então, se você vai fazer no domingo, se você quiser participar com a gente, se você vai fazer na segunda, participar com a gente, às 19h30, horário internacional de Comodoro. É 19h30. Isso. Domingo às 19h30. Horário internacional de Comodoro, né? Aí no Brasil aí vai ser às 20h30, né? À tarde podemos transmitir. Eu vou celebrar com o pessoal da Europa. Lá, geralmente, é 5 horas de diferença. Para as 20 horas lá, seria às 15 horas aqui, mais ou menos. Eu creio que faça essa base aí de 15 horas. No domingo. Domingo, 15 horas, horário de Comodoro. Domingo, às 19h30, horário de Comodoro. E segunda, às 19h30, sim. A gente marca 19h30, mas sempre tem uma proporção para mais, uma proporção para menos. Geralmente muito para mais do que para menos, né? A margem de erro muito para mais. Então, assim, já fique meio que pronto, né? Mas seria São Paulo 1 hora a mais. Não, nós já estamos no dia 11. Então, veja, dia 11,
Agora às 18, dia 12 da sexta, 18 do sábado, dia 13 e 18 do domingo, dia 14, né? E aí, como esse calendário ele é meio coisado, então a gente decidiu fazer esses dois, né? Então, se você está preparado para domingo, amém. Se você está preparado para segunda, amém. Mas terça já está muito longe. Muito longe, sim, está mais coisado, né? Isso é bom. Nós temos feito isso, é criar hábito. É criar hábito. Nós vamos passando depois, trabalhando um pouco nisso, mas é criar hábito. Então, vira uma tarefa, depois a tarefa se torna um hábito. Aí tá bom. Amém. Amém. Vamos lá, então. É... Amém. Coisa boa. Veja só, nós vamos ler aqui Deuteronômios 28. Então, irmãos, os irmãos que sempre escrevem aí, se puder escrever para mim, joga no grupo, né? Domingo às 15, domingo às 19 e domingo, ou e segunda às 19, nós vamos estar fazendo a celebração e vamos mandar nos grupos aqui o link. Quem quiser participar junto, sinta-se convidado. Sim, normalmente a gente aqui, no caso, vai fazer essa oferta depois que acabar a peça, né? Aí a gente ora liberando, e a gente faz toda essa negociação e coisação. Horário de Comodoro. De Comodoro. Beleza? O ano passado. Igualzinho. Vamos lá, todo mundo encontrou a Deuteronômio 28? Ele diz assim, ó, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Verso 15, 28, 15. Então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, das tuas ovelhas, maldito será o entrares, maldito será o sair. O Senhor mandará sobre ti maldição e confusão. Só um pouquinho. É, o Senhor mandará sobre ti maldição, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo quando empreenderes. Veja só, irmãos, preste atenção aqui. Olha que interessante esse texto. O Senhor mandará a maldição. Até aqui a gente sabe, a gente é habituado com essa palavra. O Senhor manda, a pessoa estará debaixo de maldição. Mas o Senhor diz assim: Ele mandará a maldição, Ele mandará a confusão e Ele trará a ameaça em tudo que você fizer. Sabe aquele negócio que a pessoa faz sempre debaixo da insegurança? Nunca tem uma convicção, sempre tem insegurança, sempre tem medo de fazer as coisas. Está sempre com medo, está sempre com medo, está sempre com medo. E aí ele diz: olha, o Senhor, ele mandará essas ameaças. Então as pessoas sempre se sentirão ameaçadas.
Porque isso é o resultado da maldição. A falta de confiança, a falta de convicção. Até que seja destruído e repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras, como me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passa para possuir. O Senhor te ferirá com tísica, febre, inflamações, calor ardente, secura, com crestamento, com ferrugem. Isso perseguirá até que pereça. Os teus céus serão sobre a sua cabeça de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da sua terra, por chuva da tua terra, o Senhor te dará por pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que seja destruída. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E será motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra. Ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás o meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente serão oprimidos e roubados todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará casas, porém não morará nelas. Plantará vinha, porém não a desfrutará. Essa daqui veja só que interessante. Você vai plantar, mas não vai comer do seu fruto. Isso é uma maldição. Agora, olha o antagônico aqui, olha o controverso disso. Abre aí em Salmo 28. Perdão, Salmo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz será, e tudo lhe irá bem. Você entende aqui a questão da bênção e da maldição? Olha a maldição. Você vai plantar muito, porém você não vai colher para poder comer disso. Olha a bênção. Daquilo que as tuas mãos produzir, você vai comer. Será feliz e próspero, e tudo lhe irá bem. Então, tudo é a questão da bênção ou da maldição. Aonde a minha semente está vivendo? Na atmosfera de bênção ou na região da miséria? Se eu estou na bênção, toda a minha semente, ela tem o poder da vida e da frutificação. Ela produz em abundância. Porém, se ela não está debaixo disso, se ela não está debaixo da bênção, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a entrar debaixo de uma estrutura de morte e de sepultura. Então, não é a minha semeadura. E é isso que eu quero falar com vocês. Não é que vocês não vão ter condição de semear. Terão sementes para semear. Mas de todas as sementes que semear, não produz. Ela produz pouco. E mesmo agora, veja só, depois Jesus conta uma parábola, e é muito interessante essa parábola do semeador, porque ele conta alguns, a gente sempre fala, né, e a própria tradução do Senhor, ele remete a um coração, mas mesmo assim nós podemos ver o poder da semente debaixo da bênção e a semente debaixo da miséria. Veja só, ele diz de 3 tipos de semeaduras, mas essas 3 tipos ela não produziu. Beira do caminho, terreno pedregoso e terreno espinhoso. Ela não produziu. Mas depois que ela cai na bênção, ou seja, numa terra boa, perdão, ela pode produzir 30 por 1. Eu não sei se você está entendendo isso. Ou seja, se eu jogo 100 semente e eu colho só de 30, eu perdi 70. Eu perdi 70% das minhas sementes. Ela não produziu. O que é isso, irmão? O poder da sepultura. Mesmo em terra boa, mesmo na terra boa, ainda existe pessoas que estão sendo
ceifados na sua colheita. Eu plantei 100 sementes, mas só o que produziu para mim foi 30. Depois, ele diz que outro produziu a 60, ou seja, ele produziu 100 sementes, somente 40 se perdeu. Mas o outro ele diz que semeou 100 e colheu a 100. Então ele teve vida em toda a sua semeadura. E agora nós estamos dizendo de terra boa. Não estamos dizendo de terra ruim. É porque a gente pode referir isso somente àqueles que têm terra ruim. Mas não. Então o poder da vida na minha semente é o poder da ressurreição. Ele faz com que as minhas sementes tenham potência de multiplicar. Potência para avançar. Pois bem, mas eu quero que você entenda, aqueles que participaram com a gente, né, nas transmissões, eu quero que você, mais uma vez, pondere sobre isso. Veja, o que traz maldição sobre a minha semente? O que faz com que a minha semente caia no poder da miséria? Algumas coisas eu entendi. Primeiro, a desonra. Irmãos, não tem coisa mais violento para destruir a minha semente do que a desonra. Não existe. Para mim, não existe um algo mais violento do que a desonra. E eu te explico agora. Um texto que nós lemos lá foi o texto de 2 Samuel 6. Abre aí. 2 Samuel 6. Irmãos, vou fazer um ajuste aqui, peraí. Ajuste feito. Tá ajustadinho, agora tá bom. Agora tudo ajustado. Não, não vai. Quero café. Beleza. Ajustado as coisas. Nós vamos agora entender aqui. Veja, segundo Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel, capítulo 6, Jesus, meu Deus do céu. Vai precisar ajustar mesmo. Em 2 Samuel, é, capítulo 6, Davi está trazendo a arca da aliança para Jerusalém. Então todo mundo sabe todo, toda a trajetória que foi feita ali, quando a arca é roubada e ela passa então um tempo na casa de Dagom, na terra dos filisteus. A arca do Senhor traz maldição para aquele povo. Veja isso daqui como é muito importante.
A mesma arca que amaldiçoou os filisteus abençoou Obed-edom. Como pode isso acontecer? Porque entenda, não é o estado de ter a arca, mas é quem recebe essa arca. Isso daqui eu tenho falado, irmãos, muito sobre isso. É eu que arranco das pessoas alguma coisa. Veja, algumas pessoas arrancaram de Jesus repreensão. Outras arrancaram de Jesus milagres. Mas é o mesmo Jesus. Os fariseus chegavam perto de Jesus e o que saía dele era repreensão, raça de víboras. Agora, aquela mulher arrancou de Jesus virtudes. Mas é o mesmo Jesus. Então, eu tenho que entender que a arca ser estabelecida é interessante. A arca da minha casa é muito bom. Porém, meu irmão, é o teu coração que vai arrancar dessa arca bênção ou maldição. A arca chegou em casa. Amém, querido. Que glória. Mas essa arca dentro da tua casa pode trazer condenação e pestilência ou pode trazer bênção e prosperidade. Eles trouxeram a arca da aliança, a cidade dos filisteus, tudinho começou a sofrer de praga. Devolve esse negócio, meu irmão. Pelo amor de my God, devolve, tira daqui. Né? Ou seja, era a mesma arca. Aí a arca chega em Obed-edom, em 3 meses, meu irmão, a casa do cara prosperou de uma forma violenta. Por isso, quando a gente fala assim, se você obedecer, virá virtudes de Deus. Se você desobedecer, virá juízo. Mas é o mesmo Deus. E é ele que está fazendo isso? Não, é você que está arrancando isso. Entendeu? É nós é nós que puxamos do Pai alguma coisa, ou condenação, ou vara, no sentido de correção, ou bênção. Mas é o Pai, tá ali, é o mesmo Pai. Então Deus não tem filhos prediletos. Na verdade, é da maneira que o teu coração chega diante dele. Se chega com um coração soberbo, com um coração desobediente, com um coração malicioso, você arranca a condenação. Se você chega com um coração quebrantado, um coração humilde, você arranca a bênção. É simples. Né? Então não eu quero deixar claro, né? Estou deixando gravado isso, porque muitas pessoas começam a se sentir até mesmo excluído por Deus. Mas parece que Deus ama mais alguns do que outros. Não, Deus é essa, vou colocar assim, essa arca que está pronto para liberar. Sabe assim, esse transformador que está pronto para liberar energia? Então, é isso. Deus está liberando sempre. Deus é muito bom. Ele está liberando. Mas, irmãos, essa energia, vou colocar assim, essa bênção, essa potência, vai depender de quem que está ali. Se você pegar nisso daqui, você morre. Mas se você colocar as fiações corretas, você tem luz na tua casa inteira. Então, é a maneira que você se aproxima de Deus. A gente tem um exemplo de Caim e Abel. É o mesmo Deus recebendo as mesmas ofertas, entre aspas, né? Ou seja, mas receberam ofertas, mas a consequência para um foi um e do outro foi outro. Por quê? A oferta? Não, foi o coração. O coração de Caim era puro, o coração de Abel não. Ou, quer dizer, o coração de Abel era puro, o coração de Caim não. Estava trocando o santo aqui. Amém? Pois bem, veja só. Fato é que agora nós estamos vendo que, que Caim. Meu Deus, muito eu tô com Caim aqui, Jesus. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Vai ajustar. Nós vamos vendo que Davi agora está trazendo a arca. E vimos a pataquada que ele tinha feito, né, querendo replicar o mesmo modelo que os filisteus fizeram, carro novo, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Parece que a gente quer copiar algumas coisas, não vai dar certo, irmãos. O mundo fazer, o mundo fazer algumas coisas é legal. Você vê o mundo fazendo alguma coisa e parece que Deus abençoa aquelas pataquadas, é porque estão fazendo na ignorância. Agora, os filhos fazerem pataquada, aí não. Aí, aí não traz bênção, não. Aí já traz condenação. Então, os filisteus vieram com um carro novo, aquela coisa, ou seja, uma expressão, eles foram abençoados por isso. A praga saiu, Deus recebeu esse pedido de perdão, porque eles levaram, né, ofertas de ouro, aquela coisa toda. Agora, Davi chega
e quer fazer a mesma coisa, conduzir em carro de boi. E a arca não é conduzida em carro de boi, a arca é conduzida pelos sacerdotes. E aí dá ruim pro cara. Pois bem, segundo Samuel 6, nós estamos vendo esse momento. O momento onde ele está trazendo essa arca. E aí ele chega em Jerusalém. Ele chega, veja que interessante. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Pôs-se com todo o povo e tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor. Deixa eu só ver se aqui ele tem um lugar em Judá chamado assim por causa dos Baalins, também conhecido. Ele não fala quilometragem. Meu irmão, observe isso daqui. Para levantar e invocar tal. Puseram a arca de Deus num carro novo, e aí a gente viu aí, né? Desgostou Davi porque o Senhor irrompera contra os. E a gente aquilo que já falou. Verso 12. Então, avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fazer subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem quilometragem. Beleza. Sucedeu que quando os levaram à arca, tinha dado 6 passos, sacrificava ele boi e carneiro cevados. Bom, bois e carneiro cevado. Bom, se fosse uma caminhada, vou colocar aqui uma caminhada de 10 quilômetros. Observe aqui, se fosse uma caminhada de 10 quilômetros, eu creio que é mais. Cada 6 passos tinha sacrifício de boi e de carneiro. Gente, era algo de outro mundo. Imagine, você dá 6 passos para, sacrifica. Dá 6 passos para, sacrifica. Você dá 6 passos para, sacrifica. É uma viaginha, eu creio que um pouco extensa, né? Pela característica que eles estavam levando. Mas, eu entendo que isso trouxe uma atmosfera tão gloriosa da presença de Deus, uma atmosfera tão extravagante dessa presença de Deus, porque eles foram se enchendo. Imagina, a pessoa vai indo, vai indo, vai indo. Imagina você ir andando 20 quilômetros e a cada 6 passos você ajoelha e ora. A cada 6 passos você ajoelha e ora. Mesmo quando você chegar lá, rapaz, você já está cheio, você já está transbordando. E foi isso que aconteceu. Davi estava, eu creio que, sabe assim, fora. Davi estava fora de si. Davi estava assim, estarrecido por tanta alegria, por tanta coisa que o Senhor estava fazendo, sabe assim, aquela atmosfera. E ele chega em Jerusalém. Verso 20. Voltou Davi para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como que em pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei a me humilhar aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então veja só, Davi estava naquela extravagância. Gente, não tinha cueca e nem calça comprida. Então, algumas coisas foram reveladas ali. Não sei se o cara estava alegre demais, a túnica dele caiu, né? E ele pegou ali, opa, levanta aqui, e aquele negócio assim, mas alguma coisa foi mostrada, né, diante do povo. E Mical olha para aquilo e despreza Davi no coração. Quando ele chega, olha que interessante, quando ele chega para abençoar a sua casa, e aí eu entro na palavra que nós começamos aqui. Fim da história, entramos na palavra. Veja só, quando nós desonramos a questão da casa, a nossa semente entra debaixo da miséria. Quando desonramos, e casa, aqui nós vamos falar casa ministerial, casa física, toda desonra dada à casa
ele faz com que a morte e a miséria entre dentro da minha semente. Depois disso, Mical nunca mais teve filho. Na verdade, Mical não teve filho. O ventre dela foi estéril. Então preste atenção aqui no que eu quero dizer. O que faz com que a minha semente se torne uma semente debaixo da atmosfera de miséria? A desonra. Então eu quero expor aqui alguns níveis de desonra. Primeiro, nós vimos aqui a desonra da autoridade. Davi era uma autoridade, e ele se põe como isso. Se você olhar a resposta de Davi, Davi não foi muito brando, né? O Davi deu logo na cara nesse sentido, quando ela falou assim, bela, bela figura, né? Peladão no meio de todo mundo aí se expondo. Que figura, tá parecendo um vadio. E Davi olha e fala assim, beleza, eu tô conjecturando, né? Chama lá, quem que tá no governo? É a minha casa ou a casa do teu pai que foi rejeitada? Então ele já dá logo um chega para lá. Cara, Deus rejeitou a tua família e Deus me escolheu. Então o papelão é o seu, né? E Davi, então, ele encerra o papo ali. Mas o que eu quero que você entenda é que a desonra a figuras de autoridade, e aí eu quero que você me entenda com bons ouvidos, porque nos movimentos celulares essas palavras foram muito faladas, mas eram um tipo de honra faraônica, um tipo de honra onde as pessoas tinham que honrar faraonicamente os líderes, né, a ponto de dar tudo, porque esses líderes precisavam ser honrados em tudo, né? Eles tinham que chegar, comer do bom e do melhor, tinha que estar nos 5 estrelas, porque senão não era honra. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer aqui para você é que quando o teu coração cria um coração de desonra, você perde a bênção dessa pessoa. Veja Davi, ele vai para abençoar a casa. E aquela casa, ou seja, a casa de Mical, porque Davi tinha outras mulheres. Tinha Abigail, né? Davi tinha outras mulheres. Eu não sei se aqui, não pego a história, mas Davi tinha outras mulheres. Então veja, quando a gente fala aqui, é a casa dessas mulheres, a descendência. Então a descendência de Mical morre ali, porque ela não teve filhos. E aí você vai ver a bênção em outras casas. Então nesse ponto aqui essa bênção é cortada por causa da desonra. E como nós desonramos? Eu vou trazer um negócio que eu já falei aqui várias vezes, mas a palavra aqui nos é propício a isso. Veja, uma das coisas que eu preservo no meu coração, que eu luto para preservar, é a figura do líder que é óbvio que me lidera, como uma figura separado no meu coração. Eu não torno comum. Veja só, já falamos isso aqui várias vezes. Santo, nós temos sempre a ideia de algo puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem, sem pecado, mas não é. A palavra santo, na verdade, significa separado. E a palavra, o oposto de santo, não é pecador, não é imundo, não é profano. O oposto de santo é comum. Pegando aqui, veja só, quando Deus fala, o sétimo dia é santo, santifique, porque os outros dias são adúlteros? Não, é comum. O que é santo é aquilo que eu entrego ao Senhor. O que é comum é o dos homens. O que é separado é dedicação ao Senhor. O que é comum, nós usufruímos. Os sacerdotes são santos. Os outros são profanos? Não, são comuns. Esse monte é santo. E os outros? Comuns. Então, o que eu tenho que entender é quando eu torno o líder uma pessoa comum, eu paro de receber dele as bênçãos dele sobre a minha vida. Quando eu torno ele no meu coração comum. É isso que nós temos que entender.
A desonra não é só o fato de fazer ou falar ou criticar, é o fato de tornar comum aquilo que não é comum. Você entendeu? E como a gente torna comum um líder? Quando nós vemos a humanidade dele. Quando nós começamos, entendo o que eu vou dizer. Toda vez que eu falo isso, as pessoas levam para um outro entendimento. Não é quando nós vemos os pecados do líder. Porque, irmãos, preste atenção. Se é um líder, entende-se que ele não pode ver pecado. Entende aqui? Agora, quando nós vemos a humanidade desse líder. Porque qual é o problema? O problema do órfão, o problema do idólatra, todas as pessoas que estão em um patamar de liderança, ele passa a colocar dentro de um limite de idolatria, porque é uma pessoa divinizada. E eu preciso servir essa pessoa porque ele é divinizado. É uma pessoa, uau, né? Sem defeitos, sem. É uma pessoa, né? E aí a gente vê, por exemplo, Davi, o rei Davi. Cara, o rei Davi é um bichão da goiaba. Mas, de repente, ele mostra a humanidade dele. Expõe a sua intimidade. E é isso daqui que muitos não conseguem entender. Quando uma pessoa, um líder, ele expõe a intimidade dele. Ou seja, eu passo a conhecer a parte humana dele, a parte humanizada desse líder. Aí eu tiro os olhos, então, aí vem a decepção. O que seria essa decepção? Cara, é humano. Então eu entro agora para o comum. Se é humano, é comum. Então eu já meio que abandono, entendeu? Não abandono, mas o meu coração já não. É comum. É o comum. Então, isso daqui é o que tem que preservar o teu coração. É igual a mim. Aí eu começo as comparações. Não tem diferença. Aí a gente depois começa nas perseguições. Então, eu primeiro trato ele comum, depois é o homem que nem eu, e depois, isso daí, você tá vendo? Eu sou melhor que ele. Faço muitas coisas melhores. Então aí começam as perseguições. Então veja só, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Primeiro ponto aqui, nessa questão de tornar comum. O exemplo que eu sigo, eu tive dois pais apostólicos, praticamente. O primeiro que me ensinou, me mostrou o apostólico. E é interessante que meu nível de amizade com essa pessoa era muito grande. Sempre quando eu chego, né, o Senhor sempre nos dá a graça de estar sempre muito próximo da liderança. E chegou um tempo que essa pessoa estava passando por bastante problema, né, problemas pessoais mesmo. Não pecado, entenda, querido. Não tinha nada de pecado. Uma pessoa reta, justa, né, temente, valorosa, sem igual. Mas problemas pessoais, como todo mundo passa. E aí, às vezes, essa pessoa contava para mim algumas coisas. Então, na minha imaturidade, eu começava a fazer o quê? Pô, eu fui. Mas se a pessoa comunga, conta para mim problema, eu tô igual. Se essa pessoa tem problema, então eu tô até melhor, porque eu não tenho esses problemas, né? Tá passando por alguma coisa, então eu fiz isso e ao ponto que eu comecei a perder não a obediência, mas perder a honra. Depois que eu perco a honra, eu perco a bênção. Entendeu? Porque eu preciso tirar a divinização da minha vida para poder matar alguém. Então, todas as vezes que eu persigo um líder, primeiro eu já tive que divinizá-lo. Eu tenho que primeiro tornar ele comum, para depois falar mal dele. Então, essa é a estratégia da rebelião sempre. O que é a rebelião? Eu simplesmente idolatro alguém, vejo a humanidade, me comparo e começo a perseguir. Por quê? Porque essa pessoa me feriu. Então eu preciso fazer esse processo para poder matar alguém.
E toda pessoa que eu vou querer matar sempre foi o meu ídolo. Né? Já viu aqueles fã-clube? É, os fãs que matam os ídolos, né? Ou seja, ama tanto que mata. Então sempre é assim. Então, preste atenção. Qual é o primeiro ponto? E eu quero só tratar esse primeiro ponto aqui. Qual é esse primeiro ponto que nós vamos entender? E a desonra, ela vai abrir uma porta tão violenta no meu coração que eu vou começar a tornar comum. E ao fato de eu tornar comum, eu já me equiparo. E aí eu falo, quando eu entrei agora para caminhar com o apóstolo Joseí, ele também é muito amigo. Então a gente brinca, conta piada. Mas uma coisa eu decidi no meu coração: nunca mais eu vou tornar uma pessoa que cuida de mim comum. Por quê? Porque agora eu entrei na motivação correta debaixo da paternidade. Não vejo o apóstolo Joseí como um ídolo, vejo como um pai. Não vejo como meu ídolo, o Superman. Não, eu vejo como meu pai. Eu vejo como uma pessoa que vai me abençoar, humana, não pecadora. Porque toda vez que eu falo isso, porque os homens têm pecado. Não, não é pecadora. Não vejo falhas morais. Eu vejo coisas humanas, né? Uma hora vai estar triste, uma hora vai estar alegre, uma hora vai dar uma resposta bruta, uma hora vai dar uma resposta mansa, né? Uma hora vai estar chateado, uma hora vai estar legal. Então, essas coisas humanas, as TPMs da vida, né? Isso vai fazer com que eu possa tornar ele uma pessoa comum na minha vida. E eu não faço isso. Por mais que eu brinco, por mais que eu comungo junto, eu não torno essa pessoa comum na minha vida. Não torno. Porque quando eu tornar comum, eu passo a não receber mais o que ele tem para mim. Já entrei na desonra. Já tornei a pessoa comum. Foi o que Mical fez. Ela traz as questões comuns. Então, o primeiro problema é quando os meus ídolos são derrubados. Entendeu? Sim, existe uma bênção a ser liberada. Porque o Senhor abençoa de homens para homens. E é isso que a gente não entende. É de homens para homens. E não de semideus para homens. Entendeu aqui? A bênção do Senhor, e por isso fala paternidade, é de um homem para um outro homem, um homem de humanidade. E não de um semideus, um super mega power, né? Como a gente brinca, né? Não como um mestre Jedi para os seus, é, é, pros seus discípulos. Então nós precisamos entender aqui que eu preciso guardar o meu coração de não tornar comum aquilo que não é comum. Esse é o primeiro passo. Tá? Deixa eu entender a pergunta. Mas quando vocês, sim, entenda. Quando que Davi desonrou Saul? Ele não concordava com Saul, correto? Não concordava. Mas quando ele enfrentou Saul? Nunca. Nunca enfrentou Saul. Então entenda assim, que você enxergar alguma coisa, veja só, você enxergar alguma coisa, a gente vai sempre enxergar alguma coisa. Mas o fato é que o enxergar não dá direito de desonrar, de tornar comum essa pessoa. Ah, mas essa pessoa é pecadora, apóstolo, vive debaixo de pecados carecas, né? Porque cabeludo não, pecados carecas, né? E aquela coisa toda. Então, peraí, então o que que você está fazendo? Não, você está debaixo desses pecados. Aí você está debaixo da influência, da prostituição, da promiscuidade. Aí é uma outra coisa. Mas não, sabe, a pessoa não concorda. Aí, irmão, aí é questão ideológica. Não me compromete o reino. Não me compromete nada. Não me compromete salvação. Isso não me dá direito de ir contra. Isso não me dá direito de tornar comum. Eu preciso saber
a discordar sem tornar comum. E é isso que a gente não entende. Por que que a gente não entende? Porque a gente tem como ídolo. Então eu não posso discordar de um semideus. Exemplo, muitas vezes eu vou fazer renúncia com as pessoas e falo assim, irmão, perdoa a Deus. Mas perdoa a Deus? Como assim? Sim, você precisa perdoar a Deus, irmão. Porque você está chateado com Deus, porque Deus não te deu o que você queria. Aí a pessoa começa, é verdade. Mas por quê? Porque ela nunca vai deixar que na cabeça dela ela fala que Deus errou. E Deus não errou, mas não deu o que ela queria. Entendeu? Ela não deu o que ela queria, não, ou levou alguém que ela não queria que levasse, ou Deus não permitiu que alguma coisa acontecesse. Essa pessoa ficou chateada com Deus, mas a religião não permite que eu atribua a Deus alguma coisa. Eu não vou atribuir a Deus pecado, não vou atribuir a Deus maldade, mas eu fiquei chateado. Então, Senhor, eu quero liberar aqui porque eu me chateei, porque eu esperava que o Senhor fizesse isso. A culpa foi minha, mas eu estou aqui liberando meu coração. Você entendeu? Então, quando nós tratamos um líder como um Deus, um ídolo, eu não posso atribuir ele a nada que eu não possa atribuir a Deus. Então, eu não atribuo pecado. E quando eu começo a ver coisa ruim, ele sai do patamar de Deus na minha vida. Aí, meu irmão, aí se não é Deus, é demônio. Aí lasca. Aí se é demônio, eu bato. Aí vai para 880. Entendeu? Então eu não posso tornar comum. Mical tornou Davi comum. E o ventre dela ficou estéril. O ventre se tornou estéril. Então a gente precisa não tornar comum aquilo que não é comum. Amém? Cuidado. Se você não tem alma para suportar a humanidade de um homem ou uma mulher que se põe na direção de Deus, fique distante, irmão. Não estou dizendo pecado, estou dizendo humanidade. Entendeu? E esse é o problema. Onde eu mais vejo pessoas caindo e entrando no ciclo da desonra, porque eles não dão conta de andar com uma figura de autoridade sem idolatrar. Por quê? Porque essa pessoa. E aí é onde eu entro para pontos. Veja só. Todas as vezes que eu me sinto com moral porque eu estou perto de uma pessoa, e eu vou fazer propaganda disso, que eu estou perto de uma pessoa, para mim já é um mau sinal. Eu sei que essa pessoa, um momento ou outro, vai se decepcionar com alguma coisa. Por quê? Porque essa pessoa, ela tipo assim, tá? Eu tô com fulano aqui. Sabe com o que eu tava hoje? Adivinha? O apóstolo fulano de tal. Entendeu? Então, quando eu me coloco, porque essa pessoa vai me fazer alguém. E aí, quando essa pessoa não me faz alguém, quando essa pessoa não vai fazer o que eu tô querendo, ou não vai chegar onde eu tô querendo, aí eu demonizo. Aí já é uma outra coisa. Aí eu já torno comum, já não era o que eu esperava. É igual todo mundo. Entendeu? E aí, então, graças a Deus, a gente já mandou tudo para São Paulo. Brasília, Rio de Janeiro. Aqui, aqui tá tudo sob controle. Curitiba. Não, Curitiba acho que não, né? Curitiba, aí tem uns mestres Jedi também. Você entende, irmãos? Nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar nosso coração. Não torne comum. Quando você começar a conviver com pessoas que foram chamados para uma liderança, como um rei Davi, né? Ou seja, foi chamado para a liderança. Mas você conseguir ver a intimidade dessa pessoa, a nudez dessa pessoa e respeitá-lo, não tornando comum no coração, você está pronto para receber a transferência dessa pessoa. Entendeu? Para mim, é o primeiro passo que o Senhor sempre vai fazer. Muitas pessoas chegam, eu vou dizer isso claramente, irmãos. Muitas pessoas chegam, poucas permanecem do lado. Muitas permanecem, eu vou usar essa palavra. Muitas pessoas chegam e muitas pessoas permanecem, mas poucos recebem a transferência. E sabe por quê?
Porque são pessoas que conseguem caminhar com intimidade, vendo a nudez, vendo a intimidade e permanece com o coração puro, honrando e não tornando comum. Aí começa a transferência de pai para filho. E de verdade eu termino aqui. Sabe como que era feito um juramento na época passada? Não é assim, corta aqui. Sabe como que era feito um juramento? O homem tinha que colocar a mão debaixo da perna do outro. Eu vou usar essa expressão. O homem tinha que tocar no aparelho reprodutor do outro. Irmão, imagine a cena. Você vai jurar? Pega aqui. Ou seja, é na minha hombridade, é no meu aparelho de gerar. Nós estamos fazendo uma aliança no gerar. Você tem condição de ver a intimidade, a humanidade de um líder e não torná-lo comum? Se você tem essa capacidade, você está pronto para receber transferência. Porque ninguém tem intimidade com roupa, irmãos. Preste atenção nisso. E eu não estou dizendo agora sexual. Se eu vou derramar as minhas sementes como apóstolo para os meus filhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me despir. Não com as minhas armaduras. Eu não transfiro semente com armaduras. Eu não transfiro semente com roupagens. Eu transfiro sementes despido. Eu preciso estar despido para transferir minha semente. Ou seja, as pessoas que vão andar comigo terá que ver a minha intimidade. E é nesse lugar de intimidade que nós transferimos semente. É nos lugares, veja, todos andavam com Jesus, mas quem que recebia as sementes de Jesus? Os apóstolos, porque andavam com Jesus, dormiam na mesma casa que Jesus, caminhavam com Jesus, sentavam na mesa, ou seja, via Jesus despido. Aqui que está o segredo. Veja que muitos, quando começou a ver algumas coisas de Jesus, saiu fora. João 6,66. E depois disso, muitos discípulos pararam de andar com Jesus. Falaram, cara, esse cara aí, pensei. Pensei que ele era um cara, mas não. Decepcionamos. Ele não. Porque viu a humanidade dele. Não pecado, mas viu a humanidade. Falando de coisas que eles não entendiam. Então que hoje, irmãos, que hoje você possa entrar, é, que hoje você possa entrar em um tempo de arrependimento quando você tornou comum aquilo que não era comum e quando você tornou Caim o teu coração. Entendeu? Entenda isso, irmãos. Uma coisa, você torna comum o que não é comum. E quando você torna comum o que não é comum, você faz, ou você se faz, como um Caim. Porque automaticamente você tem um ídolo, esse ídolo é destruído na tua cabeça, você torna comum, por ser comum, você se iguala, e daqui a pouco você se eleva. E se eu me elevo, eu posso pisar. E aí, se eu piso, já era. Me tornei Caim, matando Abel. E aí, qual foi a palavra de Deus para Caim? Hoje, quando semeares, a terra não produzirá mais com força. Maldito é a terra por tua culpa. Ou seja, o poder da miséria entrou na vida de Caim. Então, em nome de Jesus, que você possa ser resgatado disso. Bem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te leve a uma temporada poderosa de cura, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor resgate as tuas sementes da casa da miséria. E que você resgate o valor daqueles que cuidam da tua vida com um coração puro e um coração santo. Porque essas pessoas não são comuns. São separadas por Deus para trazer direção para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Shalom, shalom.